Fala, massa atleticana, torcida do Galo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Saudações alvinegras, chegando aqui com o mercado da bola do Galo. O Galo está agitando no mercado na busca de reforços. O Galo está muito próximo de anunciar mais um reforço. Maicon é aguardado em BH para realizar exames, juntamente com Alan Minda. São dois reforços aí fechados somente por exames para ser anunciado oficialmente. E de última hora, o Galo avança para contratar o lateral equatoriano Ângelo Preciado, lateral direito de 27 anos, muito próximo de ser anunciado também pelo Galo. Tá bem avançada essa negociação. Galo e Cruzeiro pode acabar disputando a contratação de um zagueiro. Vamos conferir essas e outras notícias do nosso Galão. Tem também muito sobre os bastidores do fico ou não fico de Hulk no Galo. Está muito próximo do fim da novela. Hulk se encaminha para sair do Galo e vestir a camisa do Fluminense. Vamos conferir todas as informações, deixa os créditos da TV Boa de Minas, deixa o seu like, se inscreva, massa. Vamos conferir tudo do Mercadão do Galo. A situação envolvendo o lateral direito Ângelo Preciado, que joga no Slavia Praga, é isso? Sim. Sparta Praga, algo assim. Joga no time da República Tcheca. A situação deve avançar com o Atlético. O Atlético está negociando há alguns dias e o negócio está avançando gradativamente para que esse jogador seja o lateral direito do Atlético nessa temporada. Então, Ângelo Preciado é equatoriano. É isso, Gui? É equatoriano? É, equatoriano. Equatoriano. Seleção pode também, ser, pode ser o novo reforço do Atlético pensando no lateral direito. Tá. Bom E o Atlético também acaba de confirmar que o volante Maicon vai chegar hoje, no fim da tarde, em Confins. Se eu não me engano, o horário é depois da... 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Então, o pessoal aí que quer acompanhar, ou o torcedor, ou a imprensa, 5 horas da tarde tem a chegada do Maicon. 00:30 tem a chegada do... Tem mais um que chegou hoje, né? Alan Minda. O Alan Minda. O Alan Minda chega depois da meia-noite. E eu falei a respeito do Alan Minda, né, que é um reforço do Atlético, já confirmado, está chegando aí na madrugada de hoje, né, de hoje para amanhã. Eu conversei com o Bruno Garcês, ontem mesmo eu conversei com o Bruno Garcês sobre esse reforço, só reforçando, Bruno Garcês é do Sudaca Brasil, entendedor de futebol sul-americano, uma barbaridade, acompanha jogos assim, campeonato da Bolívia, campeonato uruguaio, tá acompanhando tudo, acompanha mesmo, para conhecer cada vez mais o futebol sul-americano. Eu perguntei para ele sobre o Alan Minda, e a gente tem um trecho da entrevista que a gente pediu, do vídeo que a gente pediu gentilmente para o Bruno Garcês mandar para a gente, então vamos ouvi-lo, o Garcês. Oi pessoal, tudo bem? Gravei um vídeo aqui rapidinho aqui no meio da praça, né, para falar sobre vocês um pouquinho sobre o Alan Minda, este ponta esquerda equatoriano que eu acompanhei. Eu vou dizer bem sincero que eu acompanhei ele no futebol equatoriano, desde que ele surgiu da base do Del Valle, muito jovem já, despontando já com 17, 18 anos, né? Aí chamou a atenção de muita gente, jogou o Sul-Americano Sub-20 que eu acompanhei, depois jogou o Mundial também, era reserva, mas jogou o Sub-20 Sul-Americano que eu acompanhei ele bem. Muito rápido, muito liso ao driblar, muito habilidoso, desses jogadores pontos que partem para cima, não, muito bom no 1 contra 1. Então aí quando surgiu, uma curiosidade, quando surgiu o Arroyo no Del Valle, então muita gente falava dele lá no Equador, que lembra muito o estilo do Alan Minda, que depois foi vendido em 2023, foi vendido para o futebol belga. E aí eu, sou bem sincero, não acompanhei ele lá, né? Não sei como foi sua evolução, só acompanhei alguns jogos de Copa América, de eliminatórios da seleção equatoriana, e ele é um ponta que entrava no segundo tempo e fazia seus gols, né? E entrava muito para ciscar, para tentar esse 1 contra 1, quebrar as linhas. Então foi muito utilizado o PKC nesse sentido, né? Então talvez essa é a função principal de Alan Minda, né? Ele precisava evoluir na época que ele saiu do Equador, antes de sair do Equador, precisava evoluir na parte defensiva, né? E trabalhar mais sem a bola, né? Isso aí que eu podia verificar, que eu verifiquei na época, que eram seus defeitos, mas a essa evolução eu já não posso acrescentar para vocês, mas que é um jogador acima da média, tanto é que continua sendo convocado para a seleção equatoriana, jogadores bem ariscos, né, picantes, como falamos no futebol sul-americano, né. Quando falar do Arroyo, o Arroyo se parece muito com ele nesse sentido, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, tchau. Tem o estilo do Arroyo, o Breno Galante abriu um sorriso de orelha a orelha, porque o Breno Galante é um grande fã do Arroyo, sempre fala sobre o Arroyo aqui no programa, e quando o Arroyo joga, ele sempre destaca isso.
Breno, é mais ou menos isso que você esperava, né? Que o Atlético tentasse buscar, que a gente tanto bateu, né? Falou assim, do Atlético buscar no mercado. A verdade, o atleta tá te ouvindo que você cobrou criatividade. Criatividade, aqui. você viu hoje na rádio. Você cobrou pessoal, criatividade. Então, hoje na rádio até teve um torcedor que mandou mensagem falando assim, fala aí, Eltinho, você cobrava criatividade do Atlético, o Atlético está sendo criativo. Então, isso a gente já cobrava há muito tempo. Agora eu continuo só cobrando do Atlético um primeiro volante, né? Porque tem um ano que não ainda tem mais, né? Um primeiro volante, ainda né? Tem mais, né? Então, isso tem que sacar. Mas voltando ao Minda, é uma contratação que você curtiu, né? Não, eu acho um bom nome. Até depois do que o Garcês falou, a gente tem que assinar embaixo, né? Um cara que tem conhecimento total do futebol sul-americano, mas eu acho que é pelo perfil também, né? 22 anos, de seleção, esse jogador que vai para um contra um, parte para cima. O Atlético precisa de um jogador como esse. Eu acho que vai compor muito bem ali o elenco do Atlético. É uma necessidade, jogador de uma característica. Essa questão de você ter um jogador mais novo, tem cobrado que o Atlético tem que diminuir essa média de idade do time do Atlético. Eu acho que é um gás a mais e é um jogador que chega aqui com aquela gana, né? Aquela gana de querer aparecer, de querer ganhar o seu espaço. Por mais que ele esteja na seleção do Equador, mas não é a mesma coisa de você conseguir o seu espaço no futebol do Brasil. Então eu acho que ele tem muito a ajudar o time do Atlético. E quando a gente fala também da lateral direita, aí você também está falando de outro jogador da seleção do Equador, do Preciado. Aí já é um jogador mais experiente, rodado, 27 anos, mas é um cara que tem uma bagagem, é um cara que pode sim ajudar, e eu vejo também com muito bons olhos, porque é uma posição que ela é muito difícil de você conseguir no mercado hoje. A lateral é complicado. Não é só a direita, a esquerda também. O Alberto pode até falar isso, né? Eu vou puxar esse assunto com ele. É realmente complicado. Eu vejo com bons olhos, o Atlético precisa de um lateral direito, o Atlético precisa de um primeiro volante, que é uma novela, precisa de um centroavante, e o Brax colocou que são as três principais, né? Posições que o Atlético tem essa necessidade, mas eu vejo os nomes aparecendo aí com bons olhos. São nomes, né, que vão trazer um maior gás e, cara, mas fica naquela expectativa que a gente vai voltar a falar aqui, né? Tem que chegar o primeiro volante, porque enquanto não chegar o primeiro volante, a gente não vai ficar sossegado. Ô Elton, recebi uma informação aqui, e aí eu estava vendo mais sobre bastidores, sobre essa questão do Michael, que está chegando para o Atlético. E eu acho que é justo a gente dar créditos e críticas, né? A gente critica quando a diretoria do Atlético ela é lenta, a gente também tem que elogiar quando tem a determinada coisa. E aí eu fui entender melhor agora como é que foi essa negociação do Michael e dizer do papel importante que parece que o Paulo Brax teve nessa negociação pela relação dele com o Shakhtar Donetsk, desde a época que ele passou pelo Internacional, quando ele mandou o Vitor Tobias para lá, trouxe o Tyson para cá, quando ele esteve passando pelo Vasco também, o Alisson Santana teve uma negociação, porque o que eu fui entender agora é que o Corinthians estava bem próximo disso, e o Atlético entrou e conseguiu ganhar a concorrência de um time onde o Michael estava há 4 anos, que era um jogador que eu acho que é importante, que era capitão lá no Corinthians, né? E que chega aqui para poder brigar por uma vaga de titular. Então eu acho que quando a gente tem que criticar, a gente critica, então aqui, né, fazer esse elogio a esse trabalho, que eu acho que, assim como o Renan Lodge foi uma boa contratação, o Michael também. Ô, Breno, você conseguiu chegar na informação? Eu vi que algumas pessoas falaram, realmente não lembro de cabeça agora, mas algumas pessoas falaram que o Atlético teria envolvido prioridades para o Shakhtar em futuras compras de jovens do Atlético. Existe essa informação? Essa informação eu não fiquei sabendo se teve essa situação, não. Tá, agora eu vou só virar a chavinha aqui, já que o Breno já me deu o toque, já apertou o dedinho no interruptor ali, ó, dá uma mudada aí, tem que falar, a gente vai falar. A gente tem que falar do Hulk, tá, gente? Torcedor atleticano. Tá chegando a hora, viu, torcedor? Apesar dos stories lá do Hulk, falando que ia continuar, era o número 13 lá dele, era que ficava no Atlético, que ia cumprir o contrato com o Atlético, que amava o Atlético, que ama, né, o Atlético, histórico, isso. Mas, ontem, depois de toda a repercussão, né, pelos stories do Hulk, a resposta que ele deu, né, as alfinetadas que acabou ele dando aí na diretoria atleticana, que ficou... quem está falando a verdade? Quem que está colocando isso? Quem queria aposentar? Queria ou não queria aposentar? Queria, abriu a possibilidade para ele conversar com outros clubes? Abriu a possibilidade, então realmente não conta tanto com esse atleta aqui. Enfim, está chegando o momento, o Hulk realmente deve sair do Atlético. Ontem, o dono do Atlético, um dos donos do Atlético, o Rafael Menin,
fez contato com o Bittencourt, o primeiro nome dele Mário é Bittencourt. Mário. É ele, o Mário Bittencourt. Os dois fizeram contato, né, Thiago? O Mário. É ele, o Mário. Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt fez contato com os dois, entraram, né, numa conversa e sim, pode dar o match decisivo e o Hulk, um dos maiores ídolos da história do Atlético, e não vai deixar de ser, dos maiores ídolos da história do Atlético, Breno Galante, tá caminhando. Do mesmo jeito que a gente falava aqui, esse Gerson aí tá caminhando para vir pro Cruzeiro. Esse Hulk tá caminhando para sair do Atlético. Semblante do Galante. Uma tristeza incrível. É um ídolo que está deixando o Atlético e claro que me incomoda e há vários torcedores do Atlético pela representatividade que tem. Ontem eu pude conversar com algumas pessoas do Atlético, algumas pessoas inclusive ligadas ao Hulk e parece que a tendência mesmo é essa de que o Hulk saia do Atlético, não vai voltar a jogar com a camisa do Atlético. Eu lamento muito por isso. Mas ontem a gente estava aqui comentando que a novela não tinha acabado. Como é que seria, né, o clima do Hulk para ele poder permanecer aqui no Atlético, a questão com o Sampaoli, essa questão do disse-me-disse, que ele desmente uma coisa que o Brax falou. Mas enfim, o certo o Fluminense agora entrou na jogada diretamente com o Atlético. Até então, o Fluminense não tinha se manifestado junto ao Atlético, feito um tipo de proposta, e agora está negociando e o Atlético está disposto desde que receba alguma situação financeira, né? E eu acho que isso é um caminho certo. Eu não acho que o Fluminense vai colocar um John Kennedy. Eu também não acho que vai colocar jogador. Eu acho que ele vai colocar um dinheiro que ele acha e eles vão tentar entrar dentro do acordo disso. O Hulk não vai pagar isso, não? Não acredito que o Hulk vai pagar. Eu também não. A galera do Fluminense falou que não iria, né? Não, mas eu acho que vai ser um valor. Acho que vão chegar num valor intermediário ali, bom para todo mundo e acerta. E aí, assim, não é a despedida que a gente imaginava que o Hulk teria. Essa é a grande verdade. Ô Breno, na última rodada do Brasileirão, eu estava aqui no programa com você e a gente debatia. Também, né? A gente falava assim, gente, será que aquele jogo com o Vasco, em clima de amistoso, né? Estádio valendo 3 praticamente pontos, vazio. Estádio vazio. Será que ali foi a despedida do Hulk? Não, e um jogo de protestos. Sim. O Atlético ganha depois de 5, né? 5-0. 5-0 do Velho. E tem vaia. Tem vaia, não tem? Tem vaia. Vaia, a cada gol. Tem vaia. Durante os Não, gols, e aí, 5 gols estão. a gente falava assim, o Breno, a gente falava assim, no gente... jogo o Hulk faz um gol e uma assistência. Será que ali foi a despedida? Não, a gente não acredita. Mas a situação foi muito mal conduzida pelo Atlético, pelo jogador que também não é santo. Não tem mocinho nessa história. Isso. Não tem mocinho. Eu acho que o jogador é o pior dessa história. Quer sair. Jogador quer sair, gente. A história, o que eu penso é só o seguinte, vai sair, vai defender o Hulk. Vai sair, defende o Hulk. Ok, mas vai eu jogar. acho que não pode deixar que isso arranhe toda a história do Hulk, não. Mas arranhou. Arranhou. Cara, e a responsabilidade é dele. Breno, ele saiu menor do que entrou nessa briga. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu acho que ainda vai ter muita coisa que vai ser dita depois que ele sair. Inclusive por ele. Você acha que ele vai dar uma coletiva? Eu acho que ele até deveria. Ele deveria? Porque ele é um cara muito grande para ser dessa maneira. Para ficar em Instagram. Mas ele... Não, peraí, situação. Mas o Hulk é um dos responsáveis por sair dessa maneira. O Hulk é um dos responsáveis. Um dos grandes responsáveis. Eu acho que eu não diria que ele é o maior, não, mas ele tem uma parcela de responsabilidade dele, eu acho que tem. Eu acho que a diretoria do Atlético também tem. E a coisa foi muito mal conduzida. E chegou no final que ninguém imaginava que seria dessa maneira. Qual vai ser o clima se o Hulk Não, cara, ele não vai ficar aqui. Se ele ficar domingo no estádio ainda. Ele não vai permanecer. Não vai permanecer. Ele vai resolver isso aí nas pra dar um adeus pra torcida. Vou falar um negócio. Tem que morar no Rio, em BH. E olha que eu gosto do Rio, hein? BH é melhor demais. Aqui, vamos pensar o seguinte. Eu tô pensando, agora tentando ser a cabeça da assessoria do Hulk. Eu acho que ele precisava dar uma coletiva. Claro. Eu acho que era necessário que, assim como eu citei o Ronaldinho Gaúcho ontem, que saiu brigando com o treinador, teve briga no vestiário, teve palavrão pra tudo quanto é lado, troca de farpa pra tudo quanto é lado, lá naquele 2014 no jogo contra o Lanús, farpaiada pra tudo quanto é lado. O Ronaldinho fala que não ia jogar mais pelo Atlético quando ganha o título da Recopa Sul-Americana. Saiu por cima.
ganhou a Recopa e ele convoca uma coletiva. Eu lembro, o Ronaldo, ele dá entrevista com uma roupa toda diferentona, Sim, lembra? ganha um galo de prata. Ganha um galo de prata, tá, tem um negócio todo, mas ele não entra com o uniforme do Atlético, nada do Atlético, participa da coletiva, foi lá na Cidade do Galo, se despede de todo mundo e vida que segue. Vida que segue, falou o que tinha que falar. Pelo Hulk ter entrado no mesmo hall que o Ronaldinho Gaúcho, a dica, ô Givanildo, gosto de você pra caralho. Pô, falei pra caralho. Não tem problema não, isso é do jogo. Pra caramba! Gosto de você pra caramba! Dá uma coletiva. Não saia de Belo Horizonte sem dar uma coletiva. Sem atender os seus, as pessoas que estavam com você o tempo todo. Então, é só uma dica. Só uma dica. É sobre um zagueiro que pode pintar na Raposa, que interessa também o Atlético Mineiro, já vou falar disso. Vou falar logo de cara, tá? Vou falar aqui a informação. Eu apurei, agora há pouco uma fonte me ligou, mandou mensagem. Mas a situação é a seguinte, não tem nada avançado, é apenas mais um interesse, vou pegar até vocês de surpresa, mas que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro demonstraram interesse no Lucas Veríssimo. Olha só. Lucas Veríssimo, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. É um zagueiro que tem contrato com Aldo Hilal. Aldo Hilal, isso. Al Hilal. Aldo Hilal, que é do time do Catar. Aldo Rail. Acho que é. Aldo Rail. Aldo Rail. Vamos lá, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm interesse nele, demonstraram interesse, fizeram uma consulta inicial. Ele tem contrato com Aldo Rail até junho de 2027, mas não se trata de uma negociação fácil, uma eventual negociação, porque os dois clubes têm interesse, fizeram sondagens, consultaram condições de negócio, mas se trata de uma negociação difícil se for avançar isso, porque ele tem vencimentos altos. Ele que tem a carreira agenciada pelo Marcelo Pittinati, que é um empresário da Energy Sports. Então, os dois clubes estão de olho nele, não tem negociações em andamento, tem outros clubes que querem o Lucas Veríssimo, que ele está emprestado até um outro clube do futebol árabe até junho deste ano. Então, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. Então, a contratação, como o Bruno Andrade falou, de um zagueiro não é uma prioridade no Cruzeiro, mas Cruzeiro e Atlético Mineiro demonstraram interesse inicial pelo zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Corinthians, que é um zagueiro que está atuando no futebol do Catar, tem contrato até junho de 2027 com Aldo Rail, então é uma negociação difícil caso se avance para uma negociação, porque ele tem vencimentos altos e um contrato até que longo por enquanto com o time do Catar. Então é um nome que está no radar, interessa outros clubes e o Lucas Veríssimo vê com bons olhos voltar para o futebol brasileiro. Cabe salientar isso aqui na nossa live. Tá aí, Massa Atleticana, um vídeo recheado de informações, principalmente do mercado da bola, meus amigos. A saída de Hulk parece ser iminente. Infelizmente aí não tem clima, parece não ter clima mais nos bastidores para o Hulk. Parece que o Hulk também não tá afim de ficar, parece que o Galo também tá afim que o Hulk saia. Então, meus amigos, essa novela realmente se encaminha para que o Hulk deixe o Galo ainda nessa temporada. Então, nas próximas horas, nos próximos dias, teremos aí a definição do fico ou do vaza do Hulk, mais provável que vaze. É isso, um triste fim, mas não vou negar, gosto muito do Hulk, acho que as duas partes teve um papel importante nessa despedida melancólica, né? Torço pro Hulk que dê tudo certo para ele, mas menos contra o Galo. Então vamos acompanhar como vai se desenrolar essas informações nas últimas horas. Muito bem, Thiago Fernandes confirmou, a Rádio Itatiaia primeiro trouxe a informação que o Galo avança muito bem para contratar o Ângelo Preciado, lateral direito, que o Galo tanto precisa, uma posição muito carente, né? Então chega para ser titular. Jogador de seleção equatoriano, bom de bola, né? Sofreu um pouco com lesões nas temporadas passadas, mas vamos ver aí se o Galo, né, realmente acaba fechando essa contratação. Alan Minda e também aí o Maicon são esperados aí para a realização de exames. E no Fala Fonte acompanhamos agora a informação que o Galo tem interesse no Lucas Veríssimo, jogador aí que já jogou pelo Corinthians, tem um contrato com o futebol, né, lá da Arábia, muito difícil de acontecer, mas o Galo sondou a situação do atleta. Então,
parece ser uma posição que o Galo tá procurando, tá buscando reforçar o elenco, né? A zaga também, parece que o Galo busca opções para contratar, porque a gente sabe que o Lianco só volta quase lá pro meio do ano, né? Então, meus amigos, essas foram as informações do Galo. Gostou? Já sabe, deixa o seu like, deixa a sua opinião sobre a movimentação de mercado da bola do nosso Galão. Tá gostando dos nomes especulados? Tem também aí a possível chegada do meia Assad no Galo. Então, muitas movimentações interessantes. O Galo ainda, será que vai buscar aquele centroavante saindo do Hulk? Meus amigos, vamos acompanhar, porque o mercado da bola do Galo está muito quente. Agora sim, agora tá movimentado, massa. Comenta, se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo. Fui!